Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Continuando as nossas videoaulas sobre HTML, hoje nós vamos falar sobre formulários. Tá? Então, o que são, para que servem esses formulários? Formulário é igual ao formulário de papel que a gente preenche. Tá? Então, por exemplo, se a gente vai fazer um cadastro, sei lá, no hotel, então tem que preencher lá um formulário com nome, telefone, endereço, idade, sexo, etc. É mais ou menos a mesma ideia, tá? Vai no postinho de saúde, preenche um formulário. Vai no banco, preenche um formuláriozinho. Na escola, vai se matricular, preenche um formulário, nome do pai, nome da mãe. Essa é a ideia de formulário. Outra coisa quando a gente viu lá na primeira aula, a gente tinha um cliente e tinha também um servidor. E eu falei para vocês, nós vamos estudar a parte que roda no cliente. Mas em determinado momento, eu, estando no cliente, preciso enviar informação para o servidor. Por exemplo, suponha que você quer acessar o seu e-mail. Então você tem que ir lá, colocar o seu login, colocar a sua senha e clicar no botãozinho para acessar o seu e-mail. O login e sua senha é enviado ao servidor. E como que isso acontece? Isso acontece pelo meio de um formulário. Quando você vai fazer um cadastro em uma loja para fazer compras online, então você tem que preencher lá seu nome, seu endereço, telefone, de repente o cartão de crédito e clica no botãozinho para cadastrar. Esses dados vão ser enviados para o servidor vai guardar isso lá no banco de dados. Como que eu vou enviar esses dados para o servidor? Uma das formas é utilizando o formulário. Uma das formas mais simples de fazer essa interação com o usuário e enviar dados para o formulário, ou enviar dados para o servidor, tá? Então usando o formulário. Para usar o formulário, a primeira coisa que eu tenho que fazer é utilizar a tag form. Tá? Então é isso aqui, tag form. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aí a tag form tem alguns atributos. Um dos atributos é o atributo action. O que vai ser esse atributo action? Eu estou aqui na minha página X de exemplo formulário. Quando eu clicar no botãozinho para cadastrar ou para enviar, os dados vão ser enviados para uma determinada página no servidor que vai tratar esses dados. Que página é essa que vai tratar esses dados? Então eu especifico aqui, por exemplo, cadastrar, ponto, e aí o nome da página, por exemplo, PHP, Python, Java, existe alguma linguagem de programação que vai rodar lá no servidor. E eu vou enviar esses dados para essa página que está rodando lá no servidor. Como aqui a gente não vai trabalhar com o lado do servidor, vou deixar aqui, por exemplo, cadastrar.html. Tá? Essa página cadastrar não existe, né? Então não vai estar funcionando. Tá? Depois eu tenho que fazer essa página. Outra coisa que eu preciso especificar é o método que eu vou enviar os dados. Tá? Então eu posso enviar esses dados por meio de método get ou método post. Essas questões de método get e post, vocês só vão entender isso melhor quando for trabalhar com a linguagem que roda lá no servidor no próximo módulo. Tá? Que pode ser PHP, pode ser Java, pode ser Python e dentre outras. Tá? Então existe uma linguagem que roda no servidor e isso aí vocês vão entender melhor lá. Mas de uma forma bem resumida, o método get envia os dados pela URL, né? Aqui pelo campo de endereço. E o método post envia os dados no corpo do documento. Tá? É mais ou menos isso. O padrão é get. Se você não especificar o método que vai ser, o padrão vai ser get. E é esse aqui que nós vamos estar utilizando, que a gente consegue ver lá na URL o que está sendo enviado. Tá? Que seria para o servidor, mas que para o nosso caso vai ser aqui para o cadastro.html. Cadastro. Tá? Então, o nosso formulário vai ficar todo aqui dentro dessas tags de forma. Na verdade, no HTML4 e XHTML1, tudo que era do nosso formulário tinha que ficar aqui dentro da tag form. No HTML5 é possível colocar alguns campos fora do form, né, dessas tags de form, e especificar qual é a tag form que eu estou utilizando. É possível fazer isso. Mas por enquanto nós vamos fazer tudo aqui dentro. E aí, se eu fizer só isso aqui, só os forms, se eu for lá no navegador e visualizar, nada vai acontecer, não vai me mostrar nada. A tag form não é visual, não enxergo isso aqui. Agora, os campos que eu coloco aqui dentro da tag form, aí, isso aqui sim, eu vou enxergar. Tá? Então, a tag básica para entradas de formulário é a tag input.
é a principal tag, tá? Para entrar de formulário. Existem algumas outras, mas a principal é essa aqui. E o que muda nela é o type, tá? Então eu vou ter inputs e vários types, vários tipos. Tá? Por exemplo, input type text. Não precisa da aspa, tá? Pode deixar sem. Input type text. O básico é só isso aqui. Né? Vamos lá visualizar como é que isso fica. Ó, uma caixinha de texto dentro daquele formulário. Por enquanto é isso que eu tenho. Tá? Eu posso especificar um value, que é um valor que vai ficar lá dentro, tá? Olá, por exemplo. E aí, o texto que o usuário digita aqui é esse value, tá? Esse value aqui, o valor, tá? Aqui eu especifiquei um valor padrão, e se o usuário digitar alguma coisa aqui, eu estou trocando aquele value. E eu posso trabalhar esse value com JavaScript, posso trabalhar ele quando eu envio para o formulário, né? Vou enviar ele, vou submeter para o servidor. O que vai, a informação que vai é esse value, tá? Eu posso dar um name para ele, que é um name também que vai ser enviado lá para o formulário, tá? Não é o ID, é um name. O ID é principalmente para a gente trabalhar aqui com o cliente, tá? JavaScript, CSS, depois a gente vai ver isso. E o name que vai estar sendo submetido para o formulário. Então o name aqui vai ser, por exemplo, nome. Tá? Deixa minúsculo nome. Ok? Então, tem isso aí. Vamos colocar logo um botão aqui de submit, tá? Input, type, submit. Velho, enviar. No caso aqui, o velho do botão de submissão é o que a gente vai estar enxergando na tela. Tá? Então, esse enviar que eu estou vendo aqui é o velho do botão de submissão, do botão submit. Esse botão de submissão é o seguinte, é um botão, quando eu clicar nesse botão, ele vai me enviar. E vai me enviar para onde? Para esta página que eu coloquei aqui no Action. Tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em enviar, ele vai me enviar. Não existe essa página, por isso que deu erro, o arquivo não está encontrado. Mas observe aqui em cima, ó, eu tenho aqui ó, cadastro HTML, que é o arquivo que eu mandei ser enviado. Como eu estou usando o método get, ele me mostra aqui e ele está mostrando aqui, ó, nome igual a olá. O que é nome? É o name desta entrada aqui, ó. O name dela é nome. E o que é o olá? É o value, tá? Se eu voltar lá e mudar o value, olá mundo, e enviar, a gente vai ver que o que vai ser enviado, né, é o olá mundo, foi enviado e está guardado lá no nome, tá? E isso é o que vai ser enviado para o servidor. Aí o servidor pega esses dados e trata esses dados, guarda no banco de dados e etc. Tá? Não faz parte dessa disciplina a parte do servidor, mas nós já vamos entender a questão de formulário e o que é enviado quando chegar lá na parte do servidor. Isso aqui já está muito mais simples, tá? Muito mais fácil, já está entendido isso aqui, ok? Sim, vamos continuar aqui. Vamos colocar agora aqui, por exemplo, uma senha. Input, type, password. Name, senha. Tá? Vou salvar, F5. Então aqui eu tenho o Olá Mundo e aqui eu tenho a senha. Ó, por eu ter colocado password, aqui já fica me mostrando essas bolinhas ou asterisco, depende do navegador. Mas isso aqui não é garantia de segurança. Se eu estiver usando um farejador de rede, o sniffer aqui, o que eu enviar, o usuário vai conseguir capturar pela rede. Tá? Então isso que eu enviar aqui, não salvar, eu vou conseguir visualizar. Quem estiver farejando a rede vai conseguir saber qual que é a minha senha. Tá? Isso aqui não é garantia de segurança. A garantia de segurança é utilizar o protocolo HTTPS. Por exemplo, esse protocolo aqui, HTTPS, que eu uso para poder acessar o Moodle. Tá? Isso sim me garante a segurança. Se for um protocolo HTTP, quem farejar a rede vai ver a senha. Não vê aqui, né, no navegador, mas farejando a rede consegue capturar isso aí. Tá? Vamos melhorar essas coisas aqui. Coloquei um input, mas vamos melhorar, vamos dar uma aparência melhor para isso.
Vou colocar aqui um nome, dois pontos, esse input, vou colocar isso aqui dentro de um parágrafo, mas o ideal não é um parágrafo, e já daqui a pouco a gente vê o que fica melhor do que um parágrafo, mas por enquanto vamos ao parágrafo, que é algo que a gente já conhece, tá? Parágrafo, opa, isso, F5, ficou melhor, né? A aparência aqui, nome, senha. Pronto, tá aí. Se eu enviar, colocar aqui João, a senha 123, enviei, lá na barra de endereço, eu tenho lá o nome tá João e a senha tá 123. Ok? Isso é o que é enviado para o servidor. Sim, mas aí tem, eu estou colocando a tag P, mas existe uma tag que é muito melhor para isso aí, e já a gente vai ver, tá? Vamos colocar mais uma coisa aqui, vamos colocar aqui sexo. Dois pontos. Aí, quando eu coloco sexo, acontece o seguinte, eu vou utilizar um input, e o type dele vai ser rádio. O type rádio é quando eu utilizo aquelas bolinhas, onde eu só consigo marcar uma opção. Porque eu vou colocar sexo, ou é masculino, ou é feminino. Aí não vai ser os dois. Então, ou ele marca uma opção, ou marca outra opção, não tem como marcar as duas. Então, para isso, eu utilizo botões de rádio, tá? Então, type rádio. Vou visualizar lá como é que fica, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Esse é o botão de rádio. Então, input, type rádio. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sexo masculino. E input, type rádio, onde o sexo é feminino. Feminino, assim. Vou visualizar isso aqui, botão de rádio para o masculino, botão de rádio para o feminino. Só que aí, observa, ó, marcou os dois, aí não ficou estranho, né? Consigo marcar um, consigo marcar o outro. Como que eu faço para conseguir ter apenas uma das opções marcadas? Aí é onde entra o name também. Então, o name aqui, por exemplo, vai ser sexo, e o name desse aqui também vai ser sexo. O mesmo name para os dois. E o value, aí o value vai mudar. Aqui vai ser masculino, e o value aqui vai ser value, né? Vai ser feminino. Feminino. Aqui. Então, o value muda. Aí, com o mesmo name, só uma das opções é marcada por vez. Não consigo marcar as duas. Tá? E se eu submeter isso aqui, eu vou visualizar que o sexo que estava marcado era o masculino. Ok? Outra coisa, ó, quando eu clico em cima aqui do feminino ou em cima aqui do texto masculino, nada muda. Isso aqui é um texto. Isso aqui também é um texto. Nada muda. Então, eu tenho que clicar em cima da bolinha para poder ter efeito. Se eu clicar no texto, nada acontece. Só que eu quero modificar isso aí. Eu quero clicar em qualquer lugar aqui no texto e quero que essa bolinha aqui do botão de rádio seja marcada. Então, para isso, eu utilizo um label. Utilizo um label. Mesma coisa aqui. Label. Salvei. F5. Agora, eu posso clicar em cima do texto que ele automaticamente já marca o botão de rádio. Por quê? Porque este masculino é um rótulo para este botão de rádio. Ok? Então, um rótulo para o botão de rádio. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Ó, né? Então, aqui ao invés de P, eu vou colocar label. Nada impede que eu coloque isso dentro de um parágrafo, tá? Para ficar mais organizado. Mas vamos marcar com label. E aí depois eu vou precisar... Opa, peraí. Aqui, né? Deixa eu ficar mais organizado. Aí depois eu vou precisar quebrar a linha, né? Quer dizer, se eu quiser, né, jogar aqui para baixo, eu quebro a linha, tá? Então posso colocar, para manter a mesma aparência, um BR aqui. Ou trabalho isso aqui com CSS, que é muito melhor do que simplesmente colocar um BR lá. Tá? CSS a gente formata, consegue ficar as coisas muito melhor aqui, que é o conteúdo da próxima aula. Tá, então tag input com type text, type password, type rádio.
Vamos ver agora, por exemplo, aqueles botõezinhos que são... Aqui o botão de rádio só marca um por vez, mas tem aquele botão que é quadradinho, que é o checkbox, que eu consigo marcar vários de uma vez só. Então, por exemplo, se eu quero saber assim, ocupação. Aí eu posso colocar aqui input, type, checkbox, e aí eu posso dizer um name. Então, por exemplo, a ocupação vai ser trabalhador. Name. Vou colocar assim, só B. Pode ser trabalhador. Trabalhador. E o velho, vou colocar o mesmo velho. Trabalhador. Fecho aqui o input, fecho o label. E vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, copiar e colar. E vamos colocar aqui também, trabalhador. Trabalhador. E aqui nós vamos ficar o estudante. Vou trocar aqui. Estudante e estudante. O velho aqui, vamos colocar só assim, ó, sim. Sim. Pronto. Então aqui é trabalhador e estudante, porque uma pessoa ela pode estar trabalhando e pode estar estudando também. Ó, digitei lá errado, tá? Vamos lá, vamos corrigir. Então, check box. Aqui esqueci do C. F5, pronto. Ó, então a pessoa pode marcar as duas, ou só uma, ou nenhuma. Então, eu trabalho e estudo, marca as duas. Enviar, certo? Então vai ficar aqui, ó, trabalhador, sim. Estudante, sim. As duas estão marcadas, ok? O que mais que a gente vai ter aqui, né, de inputs? Ainda falando de input. Ó, esses inputs aqui já existiam desde o HTML4, tá? Na verdade, até antes do HTML4 já tinha isso. Então, HTML4, XML1, nós já temos isso aqui. Então, todos os navegadores conhecem bem esses inputs aqui. Não tem problema, funciona em qualquer um. Alguns outros inputs, que a gente vai colocar aqui agora, surgiram com o HTML5. Tá? Então, por exemplo, input type range. Isso surgiu com HTML5. Então, não é todo navegador que dá um suporte bom para esse range aqui. Tá? Alguns navegadores funcionam, beleza. Outros, porém, não funcionam tão bem. Tá? Vamos visualizar o que é esse range aqui. Vamos pegar aqui, F5. Ó, o range é isso aqui. Ó. Eu consigo alcançar alguns valores aqui. Tá? Funciona bem aqui. Eu estou usando o Firefox, funciona bem. Se eu pegar aqui no Google Chrome, funciona também. Observe que é um pouquinho diferente o Chrome do Firefox. Se eu pegar lá no Internet Explorer, tá aqui também, funciona tranquilo. Tá? Porém, se eu pegar, por exemplo, um e-mail, não. Se eu pegar o date é para datas. Tá? Se eu pego aqui no Firefox, tem aqui, ó, funciona bem, tem a opção de escolher a data. No Google Chrome, tem aqui também, escolher a data tranquilo. Agora, se eu pego aqui no Internet Explorer, ó, não funciona, tá? Não tá completamente assim, tão bem implementado quanto nos outros navegadores. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses novos atributos para a opção Type, tá? Da tag Input, porque nem todo navegador vai funcionar direitinho. Tá? Então, alguns navegadores funcionam bem, outros não. Se eu pegar, por exemplo, aqui também o Number, eles funcionam um pouquinho diferente, tá? Number é só para números, é como se fosse uma caixa de texto só para número. Aqui no Firefox, coloco o texto e ele já me fala, ó, ficou vermelhinho aqui, se eu passar o mouse aqui em cima, ó, por favor, digite um número. Isso é próprio do Firefox. Se eu pegar aqui no Google Chrome, se eu digitar texto aqui, ó, nada acontece, ó. Estou digitando texto, nada acontece. Se eu digitar número, aí ele permite a entrada. Tá? Se eu pegar aqui no Internet Explorer, apertar F5, atualizei, ó, digito o texto, se eu clicar fora, ele apaga, mas ele permite que eu digite. Aí se eu digitar número, aí fica. Tá? Então eles se comportam de maneira um pouco diferente.
e nem tudo está bem implementado em todos os navegadores, tá? Desses novos atributos, né? Desses novos valores para o atributo type da tag input, tá? Então tem novos atributos que vieram com o HTML5. Atributos como, por exemplo, number, e-mail, range, number já falei, né? Date para data, tá? E alguns outros, URL, tel para fone, tá? Então nós temos novos atributos aí. Vamos ver alguns desses atributos, tá? Ó, então vamos colocar aqui, por exemplo, telefone. Label, vou colocar aqui, vou fechar a tag label. E o type aqui vai ser tel, de telefone. Opa, vou colocar antes. Telefone, input type tel, name, fone. Vamos lá, F5, então tem telefone, deixa eu colocar uma quebra de linha aqui. Pronto, tem um telefone. Deixa eu pegar aqui no Firefox. Tem um telefone, vocês observam, o telefone né, não está bem implementado, ele permite que eu digite texto, permite que eu digite qualquer número, tá? Mas funciona como se fosse uma caixa de texto, né? Sem estar o fone bem implementado, tá? A tag de telefone. Vamos continuando, vamos ver outras tags. Tá? Então, o tel, né, que é para telefone, não está bem implementado. Vamos colocar aqui agora, por exemplo, data de nascimento, tá? Data de nascimento. Input, type, date, data. O name vai ser nascimento. Okay? Vamos colocar dentro de label. Label. Então tem aqui a data de nascimento, essa aqui a gente até, né, mostrou que nos outros também funciona isso aqui, né, já vimos aí anteriormente. Outros types que nós podemos utilizar aqui, por exemplo, o range, né? Vamos falar do range, que eu falei mais ou menos. Vamos colocar aqui, vamos colocar só o input. Input, type, range. O range, eu coloquei ele só assim, mas ele tem alguns outros atributos, tá? Como, por exemplo, tanto o range quanto o number, tá? Vou fazer aqui para o range, depois a gente vê isso aqui para o number. Ele tem outros atributos, como, por exemplo, valor máximo e valor mínimo, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, max igual a 0, min igual a 10, por exemplo, máximo igual a 10, o mínimo igual a 0. E vamos colocar aqui também um step. Não, por enquanto vamos mostrar assim, depois eu coloco o step, tá? F5, então tem o range aqui. Eu consigo verificar esse valor enquanto tá usando depois JavaScript, tá? Mas não é o caso agora, isso é para outras aulas. E consigo colocar aqui um step. Se eu não colocar o step é 1, por exemplo, colocar um step de 5. F5. F5 não. Vou voltar. Então, ó, só tem aqui, ó, 10, 5 e o 0, tá? Porque eu coloquei step 5, se eu colocar o step 3. Então, ó, 0, 3, 6, 9, tá? Só consigo de 3 em 3. Tá? Isso aí. Que vai ser o step, de quanto em quanto eu vou estar pulando. Isso aqui funciona também muito bem para o number, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um label. Vamos colocar aqui idade. Fechar o label. E vou trocar o range por number. F5. Então, aqui na idade, eu tenho idades que pode ir de 0 a 10 e o range lá ficou 3. Então, vamos tentar aqui, colocar a idade 5. Né? Coloquei a idade 5, cliquei fora, ó, ficou vermelho. Se eu colocar o mais aqui, ó, por favor, um valor válido, dois valores válidos mais próximos são 3 e 6. Então, se eu colocar 3, fica correto. Se eu colocar 6, fica correto. Se eu colocar 12, ó, vai estar errado. Por quê? Porque o máximo lá era 10.
ok? Então tem que respeitar o máximo, o mínimo e o stack, senão fica vermelho. Isso aqui em outros navegadores comporta um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui eu estou agora no Google Chrome. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 3, beleza, funciona. Se eu colocar 5, ó, ele permite também. Se eu trouxer o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar aquela mensagem. Se o valor vale, os dois valores válidos mais próximos é 3 e 6. Então, mostra a mesma mensagem semelhante ao que tinha no Firefox. No Internet Explorer, aí é onde a gente vê a maior diferença, tá? Aqui no Internet Explorer permite aqui, até que eu entre com texto, né? Na hora que eu clico fora ele tira, e se eu colocar, por exemplo, o 5, ele vai permitir, se eu colocar o 12, ele vai permitir, tá? Mostra, deixa eu ver aqui, você deve ser um número entre 0 e 10. Mostra o range, mas não coloca lá a mensagem de erro. Tá? Então, volta a repetir, essas tags, esses atributos novos, né, do Internet do HTML5, alguns navegadores implementam melhor, outros não implementam tão bem. Tá? O que mais falta a gente falar? Ó, existem vários outros atributos, tá? Alguns deles são o date, que a gente já colocou aí, month para mês, week para semana, tem time, que é só para horas, tá? Hora e minuto. A data a gente já viu, tá? Tem um date time também, então tem vários outros. Não vou colocar todos aqui para a aula não ficar grande demais, mas que eles são semelhantes. Tá? Password, a gente já viu, e isso. Eu acho que assim, para tag input, isso que a gente viu aqui está suficiente. Tá? Não cobre tudo, tá? Existem outras opções, mas eu acho que é o suficiente. Vamos partir agora para outras tags que nós temos, que continuam a trabalhar aqui, então, com formulário. Mas outra tag que não input, que é o text area. Então, a tag é text area é só um campo para texto. Tá? Por exemplo, vamos colocar aqui, digite um comentário. Um text area é isso, é uma caixa de texto, tá? Uma caixinha de texto aqui. Deixa eu quebrar uma linha aqui antes, estou com BR, só para ficar melhor de apresentar. Então, é isso aqui, uma caixa de texto. Isso é o text area. E aqui você pode colocar algum dado, que no caso aqui do text area, eu coloco dentro das tags aqui de text area. Tá? Por exemplo, lá mundo. 6. Aqui, tá? Então, esse é o text area. Outra tag que nós temos para continuar trabalhando com formulários é o select. E o select não trabalha sozinho, ele trabalha com a tag option. Então, o select, eu preciso dar um name para ele, por exemplo, estado. E aqui dentro vai ter vários options. Aí aqui eu vou colocar algo que o usuário vai visualizar, por exemplo, Tocantins. E aqui eu vou colocar o value, por exemplo, TO. Então, quando eu submeter isso, eu vou submeter o name e o valor que foi escolhido. E aqui eu posso ter vários valores. Tá? Option. Copiar aqui e colar. Vou colocar aqui, então, por exemplo, value. GO, Goiás, value, MG, proporcional igual, e aí Minas Gerais. Tá bom, só esses três. Salvei, F5. Então, aqueles select com os options, é isso aqui que eu vou ter. Escolhi uma opção, submeti, enviei. O que vai ser enviado vai ser o name, estado, e o valor que foi escolhido, que nesse caso aqui eu escolhi o GO. Tá? Então, esse valor vai ser escolhido, né, vai o name e o valor. Isso aqui, Goiás, é o que o usuário vai visualizar. Tá? Goiás, Tocantins, Minas Gerais. Ok? Pessoal, então sobre o formulário, por enquanto é isso, tá? Essas são
que são os principais valores. Ainda falta algumas coisas para a gente colocar, tá? Por exemplo, place road, né? Vou colocar aqui. O place road vai ser uma dica, né? Então, assim, quer dizer que a gente não cobriu tudo que a gente pode falar sobre os formulários, mas o principal está aqui, tá? Mas é interessante que vocês peguem o material e dêem uma leidazinha, tá? Procure na internet, em livros, tá? Eu vou colocar um link aí para vocês também, para estar complementando este assunto sobre formulários, que não dá para ser esgotado tudo aqui numa videoaula curta dessa aqui, tá? Então tem muito mais coisa. Só para a gente finalizar, vamos ver um exemplo aqui de placeholder. Coloque a senha aqui. Vou salvar. Vou botar lá. F5. Então, ó, o place road é isso aqui, ó. Aparece aqui, cinza, clarinho. Quando eu clicar, né? Quando eu começar a digitar, aí ele apaga o place road. Se eu apagar esse texto, volta a me mostrar o place road, tá? No Google Chrome, semelhante, tá? Aqui no Internet Explorer, também de forma semelhante, né? No Internet Explorer, já clica, sai fora. Digitei, pronto. Se eu apagar, tirar o mouse, né? Volta a aparecer. Isso aqui, antes do HTML5, a gente precisava programar essas coisas aqui para acontecer com JavaScript. O HTML5 já traz isso aí prontinho para a gente, tá? Então, pessoal, por enquanto é isso. Um abraço, até a próxima.